Boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao nosso terceiro encontro do Bate-Papo Linguístico, da nossa segunda edição do Bate-Papo Linguístico dessa noite. Eu sou Fernanda Ricardo Campos, sou leitora brasileira na Universidade de Buenos Aires, e o Bate-Papo Linguístico, para quem é a primeira vez que estiver aqui nos acompanhando, é um ciclo de palestras que nós oferecemos a estudantes e profissionais do professorado em português aqui na Argentina, e tem o objetivo de promover discussões, reflexões entre os participantes para auxiliar aí como uma formação complementar. Nós estamos recebendo também várias inscrições de alunos da licenciatura de letras de todo o Brasil e também de outros países como Paraguai, Uruguai. Então, todos bem-vindos. Os nossos palestrantes, eles são convidados de instituições de ensino superior brasileiras que certificam o evento junto à Cátedra Libre de Estudos Brasileiros da Faculdade de Filosofia e Letras da UBA e também junto ao setor educacional da Embaixada do Brasil em Buenos Aires. Para essa edição, os nossos convidados são do CESPUC, Centro de Estudos Luso-Afro-Brasileiros da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. É uma cátedra do Instituto Camões, que tem também como objetivo ensinar e promover pesquisas no campo das culturas que têm o português como língua veicular. Neste bate-papo, nós vamos discutir aqui decolonialidade e bilinguismo com a professora Valquíria Carvalho, da PUC Minas. A professora possui graduação em letras, português e inglês pela PUC, especialização no ensino superior em língua inglesa também pela PUC, mestrado em estudos linguísticos pela UFMG e doutorado em linguística aplicada pela Universidade Católica de Minas Gerais. Atualmente é professora adjunta da PUC Minas, foi também professora visitante concursada da UFMG, tem experiência na área de letras com ênfase em língua inglesa, atuando principalmente nos seguintes temas: leitura e produção de texto em língua portuguesa, aprendizagem de língua estrangeira, fonética e fonologia, variação linguística, inovações lexicais, línguas em contato, morfologia e sintaxe. Professora Valquíria, eu precisei resumir muito o seu currículo, porque era enorme. Então, se eu deixei de falar, comentar algo importante, por favor, fique à vontade. A palavra é sua. Eu agradeço muito a sua presença e principalmente pelo tema que nós vamos tratar hoje. Então, seja bem-vinda. Passo agora a palavra. Muito obrigada. Não, tudo mais importante, tudo estava aí. Tá? Muito bom. Obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. É um assunto que é sempre muito interessante. Talvez não seja assim, nem todo mundo esteja familiarizado com isso, porque é uma coisa, de certa forma, meio. A gente ouvir falar é um negócio meio novo, mas é sempre muito interessante de falar e de ouvir, né? Então, essa primeira figura eu já acho que é muito significativa, sabe? Não foi colocada aí por acaso, não, né? Mostrando, lembra-se um pouco ali, Tratado de Tordesilhas, né? Espanha e Portugal dividindo o mundo ao meio. Vamos descobrir países, explorá-los e fazer colônias, né? É mais ou menos isso que lembra, né? E tem muito a ver com essa questão do decolonialismo. Então, deixa eu começar aqui. Para começar, eu trouxe um provérbio africano que eu acho que é, assim, que resume muita coisa também, né? Vocês vão perdoar o meu espanhol, tá? Que não é dos melhores, mas o provérbio está em espanhol. Hasta que los leones tengan sus propios historiadores, las historias de cacería seguirán glorificando al cazador. Que é mais ou menos isso, né? Até que os leões tenham os seus próprios historiadores para pegar a perspectiva deles, as histórias de caça vão continuar glorificando o caçador, né? Que é mais ou menos a história ali da colonialidade
né? Professora Valquíria, só um minutinho. Sim. É porque não mudou o slide para o segundo, onde Ah, está não? o provérbio. Não. Eu Não. acho que tem que ir lá onde Deixa está eu o ver. PowerPoint aberto. Engraçado. Agora foi? Não, ainda não. E agora? Para mim está mudando. Ah, não, é porque eu acho que Foi? Não. não, ainda não mudou. E agora? Eu acho que Não. precisa. Você está onde ele está aberto, né? É. O que eu tenho que fazer então? Não sei não. Pode Para ser mim que ele sempre não está passou. mudando. Ai, ai, Acho ai. que tem que colocar em tela completa e aí você vai poder mudar. Mas está em tela completa. Não, Não, para mim. a apresentação. Tela completa para a apresentação. Porque aí nós Aqui. estamos vendo cada um dos slides. Ah, vocês estão vendo todos? Sim. Ah, não. Era para estar. Não mudou. não, ainda não. Valquíria, eu acho que Foi. você tem que deixar de compartilhar e na hora de compartilhar tentar que ele abra, porque às vezes ele compartilha só o documento, mas não a apresentação. Eu acho que é isso, porque você está vendo e a gente não. Acho que foi isso. Vou pausar aqui. Então, pausar não, tinha que resume share. Gente de Deus, não sei o que está acontecendo. Então, peraí. New share. Você quer me passar e eu vou compartilhando? Aí você vai me avisando quando tem que. Problema que eu posso ter que. Olha se agora vai. Agora foi. Agora tá. Mas vamos ver se vai Passa para o mudar, né? segundo. Mudou? Isso, mudou. Agora tá. Ai, graças a Deus. Pode continuar. Nossa, pior coisa, né? Tecnologia pega a gente, Não, tem mas hora. acontece em todos, não preocupa não. Meu Deus. Bom, então aquilo que eu li lindamente é isso aí, né? Até que os leões tenham seus próprios historiadores, as histórias de caça continuarão glorificando o caçador, né? Se alguém não pegar a perspectiva, no caso do colonizado, né? As histórias vão continuar a mesma coisa. Eu achei muito significativo isso aí. Bom, isso aqui é um resumo, né, do que eu vou falar. Vou falar sobre colonialismo, pós-colonialismo, descolonialismo, a política colonialista do Estado português. Vou falar sobre monolinguismo, bilinguismo e plurilinguismo. Vou falar sobre a questão da comunidade de fala. Vou trazer à tona a Carta da Europa e a questão do pluri ou multilinguismo. As línguas faladas no Brasil, país plurilingüe, já deu a resposta, né? A colonialidade no ensino de língua estrangeira, língua adicional, e a decolonialidade no ensino de língua estrangeira, língua adicional, tá? A fala vai se resumir nisso aí. Mudou? Mudou. Ótimo. Bom, quando a gente fala de colonialismo, não é novidade para ninguém, né? Somos todos de países que foram colonizados, né? Saíram lá, a gente lembrando daquela primeira figura, né? Os Tratados de Tordesilhas, Espanha fica com a metade do mundo, Portugal fica com a outra metade, vamos descobrir terra, vamos descobrir o caminho para as Índias, né? Dar a volta na África e chegar nas Índias, porque, né? A passagem de Constantinopla estava fechada, né? E aí, mas vocês acham mesmo que realmente ninguém sabia que tinha terra por aqui? Provavelmente eles já tinham ideia do que iam encontrar, né, no Ocidente aqui. E assim foi, né? Chegaram tanto a Espanha, né, quanto Portugal, chegaram e
com um objetivo muito claro, né? Exploratório, né? E no início eles não vieram aqui para ficar, vieram para, né, chegar e levar as coisas de volta para a Europa. Mas, com o passar do tempo, foram ficando, etc. Mas a ideia de colonialismo, ela perdurou muito tempo e, de certa forma, a gente fica um pouco com isso aí uma memória disso, e a gente, às vezes, ainda tem muito um pensamento meio de colonizado, né? Bom, o pós-colonialismo seria essa reação mesmo ao colonialismo que nós vivemos, né? E o decolonialismo seria exatamente você abrir mão desse pensamento de colonizado, buscar valorizar as coisas da terra, em termos de língua, em termos de cultura, né? Costa, por exemplo, ele diz que colonial alude a situações de opressão diversas, definidas a partir de fronteiras de gênero, étnicas ou raciais. Então, não é só o colonialismo geopolítico, né? Ele também ele se mostra em termos, né, das fronteiras de gênero também, que são muito marcadas, as étnicas e as raciais também, né? Balestrin aponta que o termo pós-colonialismo é um momento posterior aos processos de descolonização do terceiro mundo, né? Nós outros, né? Terceiro mundo, a partir da metade do século XX. Mignolo, que é o argentino, que eu estava falando com você, Fernanda, 2017, ele diz que colonialidade é a matriz ou padrão colonial de poder, ou seja, é um complexo de relações que está oculto pela retórica da modernidade. E descolonialidade é a resposta necessária às promessas de progresso e desenvolvimento que a modernidade contempla, e também uma promessa né, uma resposta, né, à violência da colonialidade, porque sempre tem uma questão muito forte de poder, de imposição, né? Quijano, esse não é argentino, esse é um peruano, ele diz que o conceito de colonialidade do poder esclarece que as relações de colonialidade nas esferas econômica e política não findaram com a destruição do colonialismo. Isso aí não acabou. Assim, acabou os países se tornaram independentes, aí acabou a ideia do colonialismo. Não. Muitas coisas ficaram para trás ainda, né? Inclusive as línguas, né? Só que quando eles chegaram aqui, os portugueses chegaram aqui, os espanhóis chegaram, né, no restante da América do Sul, América Latina em geral, tinha gente aqui já, né? Não tinha? A questão é, as carinhas de vocês estão na frente de parte do meu slide. Como que a gente faz, Fernanda? Tem jeito de mudar a carinha de lugar? Sim, você mesmo pode mudar. Eu você mesmo? Coloca, tem lá em cima onde está view, aí você pode escolher se vai para... Se as carinhas ficam em cima, ficam do lado. Encontrou? No lado direito em cima. Ixi, acabei foi mudando o negócio. Acabou mudando Peraí. de... Deixa eu ver se tem jeito. Assim, pronto. Eu mesmo carreguei. Uma outra pessoa, projeto de decolonialidade. Um outro estudioso, esse grupo, gente, de pessoas que se preocupa com a questão da decolonialidade, são filósofos, sociólogos, linguistas, historiadores, tá? Que têm essa preocupação com essa questão, né, de deixar esse pensamento colonial, e Maldonado Torres é um outro expoente desse grupo, tá? Ele diz que o projeto de decolonialidade aspira a romper com a lógica monológica da modernidade, ou seja,
um discurso só, né? Fomentando a transmodernidade, que seria um convite a pensar essa dicotomia modernidade-colonialidade de forma crítica, desde posições e de acordo com as múltiplas experiências de sujeitos que sofrem de distintas formas a colonialidade do poder, do saber e do ser. Maldonado sempre fala nesses 3 pontos, tá? A colonialidade do poder, do saber, o que você pode conhecer, né? E do próprio ser. Bom, então, o movimento que assim, expôs esse decolonialismo, a decolonialidade, é chamado de giro decolonial. Esse à direita aí é que é o Walter Mignolo, tá? Que ele é de Córdoba, nasceu em 1º de maio de 1941. Ele é um semiólogo argentino e professor lá da Duke University, nos Estados Unidos, né? É conhecido como uma das figuras centrais do pensamento decolonial latino-americano e como membro do grupo, fundador do grupo Modernidade e Colonialidade, tá? Além, não somente latino-americanos fazem parte desse grupo, tá? Tem muitos indianos, pessoas da Ásia que também fazem parte desse grupo. Deixa eu movimentar vocês de novo. Maldonado Torres, ele diz que giro decolonial seria um movimento de resistência teórico e prático, político e epistemológico à lógica da dicotomia modernidade e colonialidade. E o Walter Mignolo, ele diz que a conceitualização mesma da colonialidade como constitutiva da modernidade é já o pensamento decolonial em marcha. Só de você ter consciência dessa modernidade em termos de modernidade mais colônia, quer dizer, continuando as mesmas histórias do passado, isso aí já é o pensamento, só de ter consciência disso já é o pensamento decolonial em marcha, tá? Bom, agora deixa eu mudar vocês de lugar de novo, para vocês olharem essa... Peraí, minuto. Acho que vocês estão vendo aqui essa chart, que eu achei também muito boa, né? Não sei se vocês usam essa expressão, ó de casa. Quando alguém chega à porta, em vez de bater, ele às vezes só grita, ó de casa. Vocês têm alguma expressão em espanhol que seja equivalente? Não sei. Bom, eles estão, né? Estão chegando, uma coisa assim, ó de casa, tem alguém em casa, tá? Isso aí é a nau do Pedro Álvares Cabral, chegando ao Brasil em 1500, tá? E aí, isso aqui é a parte do mapa do Brasil, né? Eles respondendo, tem gente. Quer dizer, eles estão chegando, estão descobrindo o Brasil, mas o Brasil já existia, já estava descoberto, já era morada de muita gente, né? Trazer vocês para cá de novo. Bom, então a política colonialista do Estado português, acho que nenhuma novidade, não tem assim muita diferença para o que vocês talvez tenham vivido aí na Argentina, talvez no Paraguai seja um pouco diferente, porque o Guarani acabou se tornando muito forte no Paraguai, né? Não sei se tem algum paraguaio assistindo. Mas a política colonialista do Estado português, durante quase toda a história, sempre foi a de impor o português como uma única língua legítima, né? Inclusive, ela era chamada de a companheira do império. Isso foi Fernão de Oliveira, né? Quando ele escreveu a primeira gramática de língua portuguesa, em 1536, ele chamou a língua portuguesa de companheiro do império, porque, na verdade, a língua ela é um instrumento de poder, né? Ela que propicia que as pessoas compreendam o que devem fazer, né?
Então, por isso a língua era ensinada aos indígenas, né? Com esse objetivo, né? De subjugar mesmo. E a política linguística do Estado era de reduzir o número de línguas, num processo de glotocídio, né? Glotocídio é assassinato de línguas mesmo, através de deslocamento linguístico, substituindo as línguas indígenas, né? As línguas autóctones, pela língua portuguesa, né? E foram muito bem-sucedidos nisso, né? Eu diria que um país das proporções do Brasil, fala-se o português do Oiapoque ao Chuí, né? Em todo o território nacional. E Portugal é aquela coisinha, né? Aquele paísinho pequenininho que está lá enfiadinho dentro da Espanha, lá. Parece um apêndice de tão pequeno. E realmente conseguiu manter o Estado brasileiro nas proporções que é, e com a língua portuguesa de norte a sul, né? E leste a oeste. Já Oliveira, 2008, diz que a sequência de políticas linguísticas homogeneizadoras e repressivas tiveram resultados alarmantes, sendo que na primeira metade do século XXI, 67 línguas indígenas desapareceram do Brasil, o que representa mais de uma por ano. Eu já tinha corrigido isso, tá? Primeira metade do século XX. Não, ele não poderia saber que ele escreveu isso em 93. Desculpa, foi um erro. Não sei por que apareceu aí. Bom, quando Cabral chegou ao Brasil, em 1500, havia 1.078 línguas, pelo menos catalogadas, né? 1.078 línguas catalogadas, faladas nesse ano. E elas foram reduzidas para cerca de 170 no ano 2000. Quer dizer, isso aí foi só diminuindo, né? Quer dizer, tornou-se 15% da quantidade de línguas indígenas. Aí, hoje mesmo, conversando com meu marido, mostrando para ele os slides, aí ele falou, mas para quê? Para que o tanto de língua? Para quê? Para quê? Não é melhor todo mundo falar português? Mas e a identidade, né? E a identidade de cada povo, e a cultura de cada povo, que a língua e cultura é uma coisa muito interligada, né, gente? Então, perde-se não somente a língua, mas perde-se muita coisa, né? Em termos de cultura, de identidade. E dessas 170 que ainda são faladas, muitas estão, assim, em situação de miséria, tá? Elas estão, às vezes, com poucos falantes e sem chance de resistir ao avanço da língua portuguesa, tá? Então, elas ainda existem 170, mas muito provavelmente elas muitas delas vão ficar extintas, tá? Num futuro muito próximo. Bom, essa visão colonialista, né? Em termos de línguas, né, gente? Não vou discutir outras questões, porque o nosso objetivo aqui é falar mais de língua mesmo, em termos de línguas. Então, essa visão colonialista, ela ignora as línguas autóctones, né, as línguas dos índios, dos indígenas, que já estavam no Brasil antes de 1500, muito antes de 1500 eles já estavam aqui, as línguas de matriz africana, todas, né, que vieram com os navios negreiros, né, as línguas alóctones, ou seja, as línguas de fora, né, dos imigrantes, e as línguas de fronteira. Eu acho que essa questão das línguas de fronteira fica muito clara para vocês. Eu imagino que nas fronteiras com o Brasil deve ter muito argentino que fala português, ou fala uma mistura, fala um portunhol. Ele fala um pouco de português, um pouco de espanhol, né? Assim, é muito... porque é uma característica de língua de fronteira, né? Mas isso sempre foi ignorado pela visão colonialista, tá? Bom, o reconhecimento das línguas oficiais. A gente pensa, mas por que é importante
reconhecer a língua? Por que é importante ela se tornar oficial, né? Tem algum áudio aberto aí, gente. Bom, apesar de quase todos os países incorporarem um grande número de grupos de falantes de diversas línguas, como é o caso do Brasil, antes de falar isso, só para a gente pensar, né? A gente é muito acostumado a pensar um país, um povo, uma raça, uma língua, né? Esse pensamento, esse é o pensamento colonial clássico, né? Mas vamos pensar assim, quantas línguas existem no mundo? Vocês têm ideia disso? Alguém tem, não? Existem cerca de 6.000 línguas no mundo. E se a gente pensar, quantos países existem? Cerca de 200. Né? Então, é só fazer a conta, né? É impossível ter um país para uma língua, porque tem muito mais línguas do que países, né? Então, reconheço que é complicado ter muitas línguas oficiais, tá? Se a gente vê, por exemplo, o Canadá. O Canadá tem 2 línguas oficiais, né? Tem lá a maior parte do Canadá que fala inglês e tem a região da província de Quebec que fala francês, né? Tá, mas é um negócio complicado, né? Todas as moedas têm inglês de um lado, francês do outro. As notas, inglês de um lado, francês do outro. Cada placa que tem, inglês de um lado, francês do outro, né? Então, isso aí é um negócio assim que a gente vê. Mas fora disso, documentos, é uma coisa complicada ter reconhecimento de mais de uma língua. Mas o fato de 2 línguas ou mais de uma língua ser reconhecida como oficial, quer dizer que essa língua vai ser ensinada na escola, tá? Quer dizer que as instituições oficiais, as instituições legitimadoras, como a mídia, por exemplo, elas vão ter reconhecimento e vão ser transmitidas naquela língua também. Então, isso é muito importante, é isso que faz a língua continuar a existir, faz a língua persistir, né? Porque se não tem essa visualização aí, a língua acaba se extinguindo mesmo, né? As línguas minoritárias, desse modo, ficam desassistidas e à mercê dos falantes minoritários. Esse termo minoritário aí não quer dizer que a comunidade de falantes é pequena, não, tá? Ela quer dizer ao seu papel político na sociedade em que ela se insere. Aí tem um exemplo muito bom que eu gosto de usar, porque eu assim, de certa forma, além, né, das questões dos indígenas, as línguas indígenas que a gente vê, né, sendo dizimadas, eu vi um exemplo interessante, triste e interessante ao mesmo tempo, porque eu participei de uma banca de doutorado há pouco tempo, e a aluna, a doutoranda, né, hoje doutora, Flávia Luz, ela estava estudando uma língua, que é uma língua nacional de Angola, na África. É uma das línguas minoritárias, tá? A língua se chama Nganguela, tá? É de uma região que se chama Menongue, lá em Angola. Não é uma região grande, não é uma região importante, rica, né? Geralmente o que é rico costuma ter reconhecimento, né? Ela não é. Então, é uma língua que é nacional, não é oficial, e as pessoas só falam em ambiente doméstico, só em casa, pais com filhos. Os filhos geralmente nem respondem em Nganguela, porque a língua oficial é o português, né? A língua portuguesa é oficial lá. Então, tudo que eles precisam, qualquer documento, na televisão, tudo acontece em língua portuguesa, os documentos são em língua portuguesa, e a língua portuguesa ela dá mais status do que a língua nacional deles. Então, essa língua está, assim, acabando, sabe? Ela estava, assim, estudando para ver o que se haveria
o que poderia ser feito em relação a isso, mas o que me pareceu, sabe, assim, é que realmente ela estava assim, é uma língua que está agonizando, né? É triste a gente ver isso, né? A gente constatar esse tipo de coisa. Mas é um fato que acontece em relação a essas línguas, embora nacionais, não oficiais, né? Bom, deixa eu mudar vocês de lugar aqui de novo, senão não vejo nada. Aí. Bom, falar um pouco sobre monolinguismo, bilinguismo e plurilinguismo. Bassani, ela chama atenção para um ponto muito importante em relação a... Porque a gente pensa, né? Monolinguismo, uma língua, bilinguismo, duas línguas, plurilinguismo, mais de duas línguas, multilinguismo, o que é isso? Mas quando você pensa nessas questões de mais de uma língua, né? De falantes de mais de uma língua, a gente tem que pensar em dois níveis, tá? Porque existe o nível societal, o nível de comunidade, né? E o nível individual do falante. Deixa eu me explicar melhor. O exemplo do Canadá. Canadá, a gente pode dizer que ele é um país bilíngue. A gente sabe lá, fala-se inglês e fala-se francês, né? Porém, é um fato que nem todos os falantes, nem todo mundo que mora na região onde o inglês é a língua oficial, nem todo mundo lá fala francês. Não quer dizer que todo mundo é bilíngue, tá? As pessoas geralmente, em geral, são monolíngues lá. Então, aquele que mora na região que fala inglês só fala inglês. O que mora na região que fala francês só fala francês, tá? A não ser que ele... Muitas pessoas lá vão fazer intercâmbio mesmo. O curso de imersão na parte de inglês. Gente que mora na parte que fala inglês vai para Quebec fazer imersão para aprender francês. Isso pode acontecer, mas naturalmente eles não são bilíngues. Então, no nível coletivo, societal, societário, a gente pode dizer que o país é bilíngue, mas os indivíduos não necessariamente são bilíngues, tá? Então, a gente tem sempre que pensar nesse dualismo que existe aí, tá? Bom, monolíngue é aquele que fala e compreende apenas uma língua, no nível individual mesmo, né, do falante. Já bilíngue, como o Grosjean pontuou, outra coisa que é interessante sobre isso, porque existem muitos linguistas que têm, às vezes, ideias um pouco diferentes, ou divergem em algum ponto uns dos outros, sobre o que é bilíngue, o que não é. Tem uns que acham que só se a pessoa está aprendendo outra língua, ela já é bilíngue, tá? Se ela tem algum conhecimento da outra língua, isso já significa que ele é bilíngue. Outros acham que tem que ter um conhecimento equivalente nas duas línguas para o indivíduo ser considerado bilíngue. Então, o Grosjean fala que aquele que fala e compreende duas ou mais línguas em seu dia a dia, né, no nível individual, pode ser chamado de indivíduo bilíngue. Já plurilíngue é aquele que fala e compreende mais de duas ou três línguas, tá? Mais de duas, porque ninguém fala trilíngue, tá? Mais de duas ele já é plurilíngue. E o termo multilíngue a gente reserva para o contexto coletivo, societário. Um país é multilíngue, ou seja, fala-se, a gente pode dizer que a Suíça é um país multilíngue, porque fala-se pelo menos 4 línguas lá, né? Não quer dizer que todos os indivíduos falam essas línguas todas, não, né? Cada região exige que o indivíduo fale aquela língua. Como é um país muito pequeno, as pessoas transitam bastante, então elas podem acabar aprendendo outras línguas, mas não significa que cada falante é plurilíngue, não, tá? Então, mas o nome multilíngue, ele é reservado, pelo menos na minha concepção, nas pessoas que eu li, influenciados pela Carta da Europa, que eu vou mostrar daqui a pouco, é um termo reservado mesmo ao contexto social, coletivo,
tá? Uma sociedade pode ser multilingüe, abrigando mais de uma língua em seus limites geográficos. Não quer dizer que os falantes sejam, tá? Deixa eu mudar vocês de lugar aqui de novo. Bom, Grosjean também, ele fala sobre bilinguismo, que o critério de inclusão do bilinguismo ele fica menos conservador e menos restritivo quando a gente parte do princípio do uso das línguas, tá? Então, para Grosjean, aprendizes de uma língua também podem ser considerados e se considerarem bilíngues. Não é só aquele que tem conhecimento equivalente nas duas línguas, que é uma coisa muito difícil de acontecer, né? A não ser que a criança tenha contato com as duas línguas desde que nasceu, né? Fora disso, os bilíngues simultâneos, né? Fora disso é muito difícil. Eu até coloquei um quadrinho aqui com os tipos de bilinguismo, mas se vocês tiverem curiosidade sobre isso, porque Hermes e Blanc, eles dividiram essa competência, né, bilíngue em algumas dimensões. Eles falam em competência relativa, que é aquele indivíduo que é um bilíngue balanceado, ou seja, que ele tem uma competência equivalente nas duas línguas, L1 e L2, né? O bilinguismo dominante, em que geralmente a L1 ela é mais forte do que a L2, que é uma tendência, né? Se você aprendeu uma língua depois da outra, geralmente um vai ser dominante e é muito mais comum que seja a L1, né? Sua língua materna. Em termos de organização cognitiva, o bilinguismo pode ser composto ou coordenado. Ele é composto se ele tiver uma representação só para duas traduções, tá? Ele pensa, sei lá, ele vê um livro, se ele estiver numa situação de falar inglês, ele vai pensar em book, se ele estiver em, né, o libro e livro, mas ele tem um conceito só para as duas coisas. E já o bilinguismo coordenado é como se ele tivesse duas traduções, livro, libro e book, tá? Ele passa pela tradução para compreender. Já a idade de aquisição também, o bilinguismo ele vai ser infantil se a segunda língua foi adquirida antes dos 10, 11 anos. Tem outros autores que falam até os 3 anos, tá? Ele vai ser simultâneo se a L1 e a L2 forem adquiridas ao mesmo tempo, ou seja, só quando o bebê, né, está em contato com as duas línguas, talvez o pai fala uma língua e a mãe fala outra língua, e os dois fazem contato, assim, a mesma carga de contato com os dois, né, com as duas línguas. Vai ser consecutivo se a L2 for adquirida posteriormente à L1. O bilinguismo vai ser adolescente se a L2 for adquirida entre os 11 e 17 anos, e o bilinguismo vai ser bilinguismo adulto quando a L2 for adquirida após os 17 anos. Em relação à presença da segunda língua, o bilinguismo é endógeno quando existe a presença da segunda língua na sociedade, e vai ser exógeno quando não houver a L2 na sociedade. Em relação ao status da língua, isso é bem interessante, o bilinguismo, aquilo que eu falei sobre aquela questão lá da língua nacional africana, o bilinguismo vai ser subtrativo, tá? Porque ele aprende a L2, que no caso é a língua portuguesa, e ele vai subtrair a L1, tá? O que a gente sempre quer é que o bilinguismo seja aditivo, você adicione uma língua a uma ou duas, as que você já tem, né? Em relação à identidade cultural, o bilinguismo vai ser bicultural quando existe uma identificação positiva, cultural positiva com as duas línguas. Ele vai ser monocultural se essa identidade cultural for só com uma das línguas. Vai ser acultural se essa identidade cultural se referir apenas à segunda língua.
e vai ser um bilinguismo descultural se não tiver identidade com nenhuma das duas, porque ele tentou identidade com a língua 2, não conseguiu e acabou ficando sem nenhuma, tá? Bom, deixa eu arredar isso para cá. Bom, uma outra coisa muito importante em relação a... Se a gente pensar, né? Língua é uma relação entre a relação Estado e língua, aquilo que eu falei, um povo, uma raça, uma língua, né? A gente tem que pensar na comunidade de fala, né? Essa comunidade que fala essa língua, né? Megali, ela disse que uma comunidade pode ser definida pelas características sociais, étnicas, nacionais, religiosas, dentre outras, né? Já Bloomfield, em 1926, ele apontou que se um ato de fala é uma enunciação e dentro de certas comunidades as enunciações sucessivas são semelhantes, ou pelo menos parcialmente semelhantes, então essas comunidades formam comunidades de fala, tá? Já Gampers falou que um grupo social que pode ser tanto falante de uma só língua quanto de várias línguas, isso que é interessante em relação a isso. Quer dizer, uma comunidade de fala, ela não precisa necessariamente ser composta apenas de falantes de uma língua, tá? Eles têm que ser pelo menos unidos pela frequência de padrões de interação social, isolados, né, das áreas adjacentes, quer dizer, estão fechados ali e eles se entendem, né, mesmo que não seja numa língua só. Gampers também falou que qualquer agregação humana dotada de interação regular e frequente, por meio de sinais verbais compartilhados, isolados de outros grupos, por diferenças significativas no uso da língua, também é uma comunidade de fala. E Labov falou que uma comunidade de fala não é definida por nenhum acordo marcado no uso de elementos de linguagem, mas pela participação em um conjunto de normas compartilhadas, possíveis de serem observadas. Então, se eles estão obedecendo aquelas normas, estão se entendendo ali, mesmo que os elementos de linguagem não sejam os mesmos, eles formam uma comunidade de fala. A Romaine, ela diz que uma comunidade de fala pode ser definida por um grupo de pessoas que podem não compartilhar a mesma língua, assim como alguns outros, né, Gampers mesmo, mas compartilham um conjunto de normas e regras para o seu uso, né? Então, segundo ela, as fronteiras entre comunidades de fala, elas são mais de caráter social do que de caráter linguístico, até por isso que pode haver mais de uma língua, né, sendo falada naquela comunidade de fala. Eu achei interessante trazer também a Milroy, a Leslie Milroy. Ela usa o conceito de redes sociais. Quando a gente fala em redes sociais, a gente pensa em Facebook, em Instagram, etc. Mas nesse momento não tem nenhuma semelhança com isso, só o nome que é igual. Mas isso aqui já existia antes de Facebook, etc. Essas redes sociais são as redes que as pessoas têm entre si, as redes de comunicação, tá? Então, as pessoas que vivem em grupos fechados e têm contato mais entre si, elas elas têm mais estabilidade linguística, ou seja, elas não variam muito o jeito de falar. Segundo a Milroy, essas redes são densamente construídas, elas são fechadas, diferente dos membros da elite. Os membros da elite são aqueles que viajam mais, que saem mais, que têm contato com outras pessoas, pessoas de outros lugares. Por isso, as redes ficam mais frouxas e dão oportunidade ou possibilidade de mudanças, né? Estão mais abertas a outras influências, tá? Bom, falando também naquela questão lá de... Isso acontece, a gente não pensa em termos de diglossia no Brasil, mas acaba sendo uma situação de diglossia mesmo. Por exemplo,
não sei se vocês conhecem, diglossia, duas línguas, né? E essas duas línguas é quando uma língua é reservada para determinadas situações e outra língua para outras situações. Geralmente a língua, as línguas nacionais, por exemplo, lá em Angola, as línguas nacionais elas ficam relegadas ao ambiente doméstico, né? Enquanto que a língua portuguesa é a língua que você vai tirar os documentos, que você vai assistir televisão, os filmes, na escola aprende-se a língua portuguesa, né? Então, é uma situação de diglossia mesmo, tá? Os indígenas brasileiros, eles passam por essa situação de diglossia também, né? Porque eles falam uma língua na comunidade, né? Normalmente eles falam várias línguas, né? Porque, né, para ter contato com uma tribo, uma nação indígena diferente, geralmente ele fala várias línguas, né? E ele tem que falar a língua portuguesa também para se dirigir, né? Não sei, para ter documento. Claro que deve ter intermédio lá da FUNAI, etc., a Fundação Nacional do Índio, mas qualquer coisa que ele tenha que fazer no âmbito social, ele vai precisar da língua portuguesa, acaba sendo uma situação de diglossia, né? Bassani diz que a escolha pelo uso de uma de uma das duas línguas pelo falante está sempre sujeita a fatores internos e externos, às vezes definidos pela situação comunicativa. Pela situação, tudo bem, você está, né, conversando com um indivíduo que você sabe que fala outra língua, você normalmente começa a falar outra língua ou, pelo menos, a tentar se comunicar. Já em muitas comunidades, essa escolha pode passar do nível individual para o nível institucionalizado, que é a situação de diglossia, né? Devido à abrangência da situação de bilinguismo. Nesses casos, cada língua ou variedade linguística serve a uma função especial e é usada para propósitos particulares, né? Afirma-se que essas comunidades passam a viver em situação de diglossia. Bom, falando agora no pluri ou no multilinguismo, né? Mais ou menos eu já falei por que a gente usa um ou outro, mas a visão de multilinguismo é associada ao nível da coletividade, né? Quando se fala mais de duas línguas em um país ou comunidade, trata-se de uma comunidade, de um país multilingüe, né? Exemplos, Suíça, Canadá, muitos outros, Bélgica, né? Já o plurilinguismo serve para identificar esse fenômeno no nível individual. Então, um indivíduo que fala mais de duas línguas, ele é um indivíduo plurilingüe, tá? Um indivíduo é plurilingüe quando fala mais de duas línguas e tem envolvimento cultural com essas línguas. Essa é uma questão interessante a se pensar. Não é só falar, é falar e se identificar culturalmente com essas línguas também. Bom, esse conceito de plurilinguismo, ele foi muito influenciado pela Carta da Europa, né? O plurilinguismo, vou para o segundo aqui, que eu já falei isso antes, já o plurilinguismo serve para identificar esse fenômeno no nível individual. O indivíduo é plurilingüe quando fala mais de duas línguas e tem envolvimento cultural com essas línguas. Essa é a posição da Carta da Europa, é um documento que foi redigido em 2005. Bom, vamos pensar na situação. Na Europa, é um continente que tem 27 países que compõem a comunidade europeia, se não me engano, pode ser que esteja faltando ou sobrando um aí, mas que falam línguas diferentes, né? Dentro de cada um deles, inclusive, várias línguas podem ser faladas, né? E então é muito interessante que esse aspecto tenha sido abordado, né? Eles pensarem no plurilinguismo, pensando também na identidade cultural, né? Segundo a Carta da Europa, ao definir a situação de acordo com esse documento, o plurilinguismo é a forma mais desejável e mais eficaz de comunicação no espaço do debate público,
já que contém valores de tolerância e de aceitação das diferenças e das minorias. Gente, eu esqueci que vocês... eu estou falando muito rápido, Fernanda? Olha aí com o pessoal. Não, tá tranquilo. Tá tranquilo? Eu acredito que sim, sim. Tem algumas discussões paralelas aqui que eu vou retomar depois, mas eu acredito que tá tranquilo, sim. Não, beleza. Essa aqui é a Carta Europeia do Plurilinguismo, tá? Não vou ler, só mostrando. Que também acho que eu já falei bastante sobre isso. Bom, pela perspectiva... Peraí, deixa eu tirar aqui, porque está na minha frente. Pela perspectiva da colonialidade, como o Brasil se define em termos de línguas faladas? Então, o ponto de vista, a perspectiva da colonialidade é aquela da coroa portuguesa quando chegou ao Brasil, né? Sob o ponto de vista colonial, o Brasil é um país monolíngue, falante de língua portuguesa, que é a língua oficial da nação e é também a língua do colonizador, né? Mas não corresponde ao que a gente sabe da realidade, né? Não é a única língua falada no país. Isso aqui eu falei em outras. Uma coisa que Verma diz sobre o monolinguismo, que é a percepção baseada na tradicional ideologia, uma raça, uma cultura, uma língua, né? Privilegia nações que falam a mesma língua, considerando o monolinguismo uma vantagem sobre o bi- ou multilinguismo, né? Aquilo que eu comentei com vocês, que eu estava conversando com meu marido, e ele falou, mas não é bom que todo mundo fale a mesma língua? Mas e as identidades aí que se perderam no caminho, né? Países como os Estados Unidos, né, que abrigam populações de raças tão diferentes, continuam a cultuar uma tradição monolíngue, né? As pessoas têm a concepção equivocada de que as nações ocidentais sejam monolíngues e que o terceiro mundo seja povoado de línguas e dialetos. Aquele tanto de língua, tanto de dialeto. Aí vem aquele exemplo assim, já viu lá a Índia? Lá tem 200 dialetos. É por isso que é daquele jeito, sabe? Aquele pensamento. Uma coisa não realmente... Não é porque você tem mais línguas que isso aí vai tornar o país confuso ou menos progressista, né? Ou vai ter menos progresso pela quantidade de línguas, né? As pessoas não vão se desentender pela quantidade de línguas, né? Isso aqui não é uma torre de Babel, né? E monolíngue é aquele que é considerado que faz uso de apenas uma língua em seu cotidiano, né? Como uma coisa que é interessante, eu falei nos Estados Unidos aí, não sei se vocês sabiam disso, mas não existe uma língua oficial nos Estados Unidos, não. A gente pensa que a língua inglesa, tem algum documento que fala que a língua inglesa é a língua oficial. Não, esse documento não existe. Ela é oficial, a gente sabe que é, mas isso não é citado em lugar nenhum, assim, como um documento que diga que a língua inglesa é oficial nos Estados Unidos, não. Bom, então a gente sabe que o Brasil não é um país monolíngue, a gente tem que pensar que línguas são faladas no Brasil atualmente. Hoje em dia a gente tem até medo de colocar a bandeira do Brasil nas coisas, sabe, gente? Mas tá aí. Eu procurei uma que fosse menos comprometedora. Bom, o Brasil tem cerca de 210 idiomas. Olha que diferença para né? As nações indígenas do país falam cerca de 170 línguas, né? As línguas autóctones. Das 1.078 que existiam, né? Quando o Brasil foi descoberto, é uma diferença muito grande, né? 15% só que sobreviveram até hoje, né? As comunidades de descendentes de imigrantes têm outras 30 línguas, que são as línguas alóctones, são
tem muitos alemães, né, no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, italianos, as línguas de fronteira ali, né, como o espanhol. Então, tem muitas línguas, né, até não esqueci da guerra lá. Fugiu o nome aqui agora, depois eu lembro. As comunidades surdas do Brasil, né? Tem duas línguas, a língua brasileira de sinais, que é Libras, e a língua de sinais, que é Urubu-Capó. Nós somos um país de muitas línguas, somos um país plurilingüe, como a maioria dos países do mundo, tá? Eu acho que não existe, assim, muita regra. Em 94% dos países do mundo, fala-se mais de uma língua. Então, é muito raro que um país seja considerado monolíngue. Vou tirar, né? Acho que era isso mesmo. Bom, algumas línguas foram cooficializadas no Brasil de 2002 a 2016. Isso é interessante, né? Línguas como tucano, baniwa, ngatu, pomerano, talian, huncruxix, aquexerente, macuxi, wapixana, guarani e alemão. Em 19 municípios brasileiros, eles foram co-oficializados. O que quer dizer isso, né? Co-oficializar. Significa que, além do português, todos os órgãos da prefeitura e da iniciativa privada devem exercer serviços também nas outras línguas oficiais. Isso já é né, para essas comunidades. Bom, já que a gente falou muito de glottocídio em relação às línguas indígenas, isso ocorreu não foi só em relação às línguas indígenas. Durante a Segunda Guerra, que era o governo do Getúlio Vargas, tá? Estado Novo, né, de 1937 a 45, a guerra foi de 39 a 45, né? Essa é uma placa original, tá? Da repartição central de polícia, né? Da delegacia de polícia de São Lourenço, acho que é Lourenço mesmo. É proibido falar os idiomas alemão, italiano e japonês. No Brasil, fala-se somente o português. Os infratores serão punidos com todo o rigor da lei. Quer dizer, imagina esses estrangeiros, né? Imigrantes, morando no Brasil, eles não podiam falar a língua dele. Isso, claro, tem a ver com a guerra, né? Isso aí são as línguas do eixo, né? Da Alemanha, da Itália e do Japão, né? Oliveira se como pico da repressão às línguas alóctones. É um processo chamado de nacionalização do ensino e tinha como objetivo, né? No Brasil, fala-se somente português. Bom, então, como a gente vem desenhando aí para chegar até aqui, o Brasil é um país plurilingüe. Como várias línguas são faladas no território brasileiro, podemos considerar que a perspectiva plurilingüe seja mais adequada para nos referirmos à situação do Brasil, né, em relação às línguas que são faladas aqui. Bom, a ciência decolonial, eu estou falando isso aqui porque eu vou entrar numa outra questão agora. Baliana diz que uma ciência decolonial deve exigir que as categorias explicativas e normativas sejam contextualizadas e não tomadas como absolutas, a fim de que, numa perspectiva global, abra-se a possibilidade de que outros agenciadores com repertórios e interesses distintos possam ressignificar suas perspectivas e conteúdos. E é o que a gente vai falar quando a gente pensa no ensino de língua
com uma perspectiva decolonial, tá? A gente pode dizer que o Brasil, né, a gente ver o Brasil como um país plurilíngue já é uma ressignificação desse tema, né, a partir da visão da decolonialidade, porque você está considerando outras coisas, né, tá com uma visão crítica em relação à colonialidade. Bom, a colonialidade no ensino de língua estrangeira ou língua adicional. Hoje em dia, uma forma mais adequada, vamos dizer assim, da gente se referir ao que a gente chamava de língua estrangeira antes, é a gente chamar de língua adicional, justamente porque a gente tem a perspectiva de que o indivíduo já tem a primeira língua dele, né? Pelo menos isso. Ele pode ter uma outra língua também que ele saiba. E a gente quer adicionar, a gente não quer subtrair nada, a gente quer dar uma outra língua para esse, ou propiciar, né, que esse indivíduo aprenda uma outra língua. Podemos observar a visão colonialista nas próprias aulas de língua estrangeira ou língua adicional no Brasil, especialmente as aulas de língua inglesa. A gente pode ver isso nas aulas de português como língua estrangeira ou língua adicional também. Mas em de língua inglesa fica muito claro ver, sabe? Nós continuamos produzindo e divulgando apenas os conhecimentos presentes em livros, filmes, músicas, universidades, produzidos por uma perspectiva ou estadunidense ou europeia. Ela é sempre eurocêntrica ou americocêntrica, vamos dizer assim, considerando os melhores ou os formadores intrínsecos de toda forma de saber. É aquela questão do soft power, né? American Soft Power. As coisas são interessantes, a gente acaba só vendo esse tipo de filme, só passando isso para os alunos, a gente vai passando uma visão, né, para os alunos, que talvez não seja... é uma visão, mas não é a única, né? A gente deixa de mostrar outros agenciadores, como foi falado no slide anterior, que tem a sua versão também, né? Que poderia ser mostrada e dar uma contribuição muito boa, né? A par do 2019, ele diz que existem técnicas convincentes para atribuição de valor e de universalidade a determinados conhecimentos, especialmente a partir de uma indústria cultural e de um saber científico ancorado em metodologias e abordagens racionalistas. Exemplos dessas técnicas seriam, por exemplo, a crítica literária, a leitura cobrada em vestibulares, a historiografia ensinada nas escolas, as linhas teóricas seguidas nas ciências humanas, as metodologias aplicadas nas ciências biológicas, dentre outras. Então, não se espera que nada saia desse script, tá? Espera-se que tudo esteja dentro desse script já racionalista, já colocado. Caso algo venha de um outro país que não seja um desses países hegemônicos, geralmente isso aí é considerado menor, tá? Não podemos afirmar que outras localidades por si só são incapazes de produção de conhecimento, mas que estão submetidas a uma lógica histórica de silenciamento, que, paradoxalmente, produz resistências e se mostra potente na criação de saberes próprios. Tá? Então, a gente tem que considerar esses saberes vindos de países não hegemônicos, né? Fora desse eixo eurocêntrico aí. A colonialidade, ela permeia o cotidiano escolar na escola pública. Isso é o que Pardo diz, tá? Eu acho que ela permeia o cotidiano escolar em geral, na escola particular não é diferente. Por exemplo, pensando numa aula de inglês, tá? A pergunta sobre, professor, seu sotaque é americano, seu sotaque é britânico,
A conversa sobre filme, por exemplo, vai ser sempre filmes do eixo hollywoodiano. As músicas são músicas de bandas americanas ou inglesas, né? Você olha, por exemplo, no shopping, McDonald's tem a maior fila de todos lá, ou hoje em dia o Starbucks, né? Um café, que abriu no BH Shopping há pouco tempo. Até hoje eu não consegui ir lá, porque tem fila direto para comprar café, coisa que a gente tem para todo lado aí. Isso demonstra a nossa colonialidade, não em relação a Portugal, nesse caso, mas em relação à cultura norte-americana ainda, né? Ou eurocêntrica. A tudo que é de origem estadunidense ou britânica. Para Pardo, isso revela questões de submissão e de subordinação, demonstrando como a colonialidade está presente no ensino de língua inglesa hoje em dia. Bom, já que a gente tem assim consciência dessa colonialidade, o que poderia ser feito decolonialmente falando, né? Uma das coisas a se fazer seria conscientizar o professor de língua estrangeira, de língua adicional, da sua missão de agente, que proporciona aos estudantes uma educação linguística como uma tarefa que, sobretudo, ela é política. Não sei se dá para vocês verem aí, não dá, só dá para ver, eu só peguei parte da figura, mas aí estava escrito política, e as pessoas estão consertando aí essa política, ou seja, ou construindo uma nova política, né? É uma missão do professor, né? Ele tem uma tarefa política em relação aos alunos, até para abrir os olhos desse aluno, para ele ter uma consciência mais crítica daquilo que ele recebe, né? A desenvolver a criticidade, estar comprometido com um trabalho que valorize a diversidade política, a diversidade linguística, a política, social, étnica, inclusive de gênero, né, como insumo pedagógico, porque o aluno vai consumir aquilo que a gente apresentar para ele. Não necessariamente, né, com a internet hoje em dia eles já consomem muita coisa por conta própria, né? Mas o que a gente apresenta tem um certo argumento de autoridade aí, né? O professor que está mostrando. Então, isso deve ser bom, deve ser né, bom para a tarefa que o professor espera, né? Com os objetivos, né, do professor. Bom, Pardo, ele fala ainda que é preciso romper com a lógica imposta de que somente países hegemônicos representam culturas e modelos de falantes de língua inglesa, por exemplo, né? Poderia ser de língua portuguesa, podia estar falando de qualquer língua, né? Essa colonialidade, ela sempre está presente para qualquer língua, de onde que ela vem, né? O mesmo ocorre em relação ao português como língua estrangeira, que tem como exemplo mais fidedigno o português de Portugal, sendo que muitos outros países são falantes nativos de português, como o próprio Brasil. A gente pode pensar de países da África, como Angola, Moçambique, Cabo Verde, Mia Couto, etc. Tem outros autores que poderiam ser utilizados também, né? Até para mostrar que existe a língua portuguesa em outros lugares com outras perspectivas, com outro modo de pensar, com características próprias, né? Outro exemplo disso pode ser observado em relação à língua espanhola como língua adicional, tá, gente? Que tem como exemplo mais difundido o espanhol da antiga colônia, que era a Espanha, né? Bom, então, alternativas de insumos. Aí eu estou pensando aqui, nesse exemplo, eu pensei com língua inglesa, até, certo? Ao constatarmos que a língua inglesa é utilizada como língua de interação em mais de 70 países, abre-se a oportunidade para que histórias e culturas de países não hegemônicos façam parte da escola, né? Por exemplo, a Nigéria, que
tem uma produção cultural enorme, né? O país mais populoso da África, ela tem uma das maiores indústrias de cinema do mundo, que é Nollywood. E tem um Nobel de Literatura, né? Expoentes musicais. Deixa eu tirar isso daqui, botar em cima. E dentre outros, né? Então, por que não usar textos da Chimamanda Adichie e outros, né? Um filme de Nollywood, por exemplo, já vai ter outra... Você vai mostrar uma outra visão. Em inglês também é uma outra visão que você vai passar para os seus alunos. Então, algumas reflexões... Espera aí. Imprescindíveis a uma prática pedagógica decolonial. O que a gente tem que pensar? A gente vai pensar que insumos, músicas, histórias, fotografias, contos, vídeos, filmes, etc., que nós compartilhamos com os nossos alunos. Porque esses insumos, eles vão ser, em grande parte, né? Eles vão ser responsáveis pelo que o seu aluno vai conhecer da cultura dessa língua. Uma cultura, ela não é própria de um país só, né? Que representações que esses materiais provocam? Nós provocamos a circulação de outros discursos em nosso contexto? Ou apenas fazemos a manutenção dessas narrativas que já foram compartilhadas tantas vezes, né? Essas são reflexões que eu queria deixar para vocês e agradecer. Deixar meu e-mail aí, se alguém quiser se comunicar comigo, tá? E é isso. Se tiver alguma pergunta, obrigada. Valquíria, muito obrigada pela sua fala maravilhosa. Temos aqui vários elogios durante a sua fala e algumas perguntas também. Eu queria comentar com você que eu fui pensando em várias coisas. Eu acho que quando eu propus esse bate-papo para a gente, desde a primeira edição, como formação complementar, tá, mas eu acho que eu estou assim, eu estou fazendo uma formação continuada aqui, porque eu começo a lembrar de aulas, inclusive da graduação. Lembrei de uma fala da professora Mariângela, de uma aula que nós tivemos com ela, de estágio supervisionado, em relação ao que você comentou, se der tempo eu retomo isso. Vários textos, né? E a primeira coisa que eu pensei, quando você começou a falar, foi que Paulo Freire, na Pedagogia do Oprimido, ele já traz um pouco essa questão pós-colonial para a gente, né? Com certeza. Pensar essa questão assim, do oprimido, da questão. Eu fui anotando algumas coisas porque vai apresentando alguns questionamentos de opressão, né? Uhum. Que o colonialismo é basicamente isso. Isso. Opressão, né? Exatamente. E como a escola também, ela acaba... oprimindo também. Sim, reproduzindo, né? Uhum. Eu ia voltar na aula da professora Mariângela, era justamente isso, que a gente falando. Primeiro, pensando no nosso contexto, né? Do ensino de português, como língua materna, adicional, como língua segunda. E, às vezes, dentro do próprio Brasil, o português é uma língua estrangeira. Para muitos, para muitos. Exato, né? Dependendo da região ali e de como a língua que aquele aluno ele aprendeu, quando ele chega na escola, como ela é completamente... É outra língua, né? Outra língua. Eu lembro de uma discussão, né? Assim, na verdade, vieram várias lembranças assim, de aulas da graduação, da pós-graduação. Eu gostaria de comentar todas, não sei se a gente vai ter tempo. Mas outra questão também que eu achei interessantíssima e que sempre volta e que sempre dá uma certa raiva, assim, né? Quando teve a lei, Marquês de Pombal acabou extinto, né? Todas as nossas línguas e aí também a nossa identidade, né? Como a gente falou, não tem como dissociar a língua de cultura. Identidade, cultura, né?
E o quanto nós perdemos nisso, Uhum. porque... A sabedoria, né? A Sim, sabedoria que estava incrustada nessas línguas que foram assassinadas, né? sim, exatamente. E como e até nisso, quando escolher uma língua, isso a gente chegou a comentar sobre isso na primeira edição, na conversa com a professora Alcione Gonçalves do Cefet sobre variação linguística. E eu lembro dela ter comentado, e depois eu acabei lendo sobre isso também. Nós tínhamos você falou aí, mais de 1000, né? A gente chegou... 1078, né? E temos agora 170. E aí, quando escolheram também apenas o tupi como... Uhum. né? É o Nhengatu, né? O tupi é o Nhengatu. Pois é, e apenas... Indígena, o nome é Nhengatu. Assim, como se fosse... um representante, né? Para não dizer que não é, deixamos nenhum. Exatamente, para ajudar nessa... Na época foi até para evangelizar, né, os índios, trazer a cultura que não existia. A gente sabe que isso aí, o objetivo era outro, né? Exatamente. Então, assim, ao mesmo tempo que eu faço, é uma história, é tão interessante a questão linguística no Brasil, estudar políticas linguísticas. Com certeza. E ao mesmo tempo, a gente vai ficando, quanto mais a gente lê, mais triste a gente vai ficando com tudo que a gente perdeu como nação, assim, com identidade, né? Eu fiquei pensando muito nisso. E tentando, quando você faz a pergunta, né? O Brasil, ele é monolíngue, ele é bilíngue. Uhum. A gente sabe que na prática nós, né? Temos várias línguas aí que, apesar do que Marquês de Pombal fez, né, da lei instaurada ali, continuaram. Tanto é que no Sul se fala, em algumas cidades fala, né, alemão, italiano. Mas oficial, a gente também se esquece que Libras, você comentou, tanto... Não, sim, Libras está incluída aí, né? E tem, inclusive, a indígena, né? Que é o... Sim, eu até anotei aqui, exatamente. Urubu-Capó. Urubu-Capó, que é uma língua de sinais capó brasileira, né? Isso. Então, eu fico assim, não, eu queria ter tempo. A gente acabou atrasando um pouquinho, mas tinha tanta coisa para falar. Depois eu vou te mandar um e-mail com várias coisas. Ótimo, que bom. É bom quando a gente não fala tudo, porque nunca tem jeito de falar tudo, né? Eu Exatamente, mesmo deixei o Paulo Freire de fora, infelizmente. Eu já comecei de uma coisa, depois eu queria falar de outra, e já ficou grande. Mas a questão do Paulo Freire, só pegando esse ganchinho, né? Por que ele é tão odiado aí pelo atual governo, né? Eles pegaram ele como Marte, né? Não sei se você sabe disso, você está fora aí, né? Mas ele é odiado. Aí qualquer coisa que eles veem, alguém que não sabe escrever, uma coisa assim, uns exemplos, sabe? Alguém que não entendeu um texto, isso aí é o método Paulo Freire. Falei, gente, não existe método Paulo Freire. Não existe isso, assim. O que ele fez foi adequar aquilo que a pessoa conseguia entender, né? Como ele dizia, por que eu vou ensinar para um adulto que está lá plantando a terra, por que eu vou ensinar para ele que o vovô viu a uva? O que quer dizer isso? Que é o que tinha escrito nas cartilhas tradicionais, né? Vovô viu a uva. Primeiro que esse cara não tem vô, porque ele já é mais velho, está lá trabalhando na terra, nunca viu uva na vida, provavelmente, que ele não é uma fruta assim que está acessível para todo mundo. A coisa tem que ser própria para quem está aprendendo, tem que ter significado, né? Tem que ser autêntica para ele tem que aprender a ler a carteira de identidade, assinar o nome dele no lugar certo, a ler um documento e compreender, né? Então, é isso, né? Por que Paulo Freire é odiado? Por isso, né? Porque ele queria tornar as pessoas capazes de ler, entender, né? E não serem facilmente manipulados, como é o que os outros gostariam que acontecesse. Né? Exatamente. E aí, voltando aqui, só para... né, que eu falei assim, para a gente teorizar a partir do nosso lugar também, porque aqui a gente já tinha começado a falar com você antes, né, do início, que aqui na Argentina a gente tem o português, o ensino de português.
como primeira língua nas escolas plurilingües. Nós temos É ensino muito de português interessante. como língua. Não, é interessantíssimo. Nossa, a gente tem um campo muito bacana para trabalhar aqui no português. Como língua estrangeira ou adicional também. A gente está começando um trabalho como língua de herança, porque existe uma comunidade brasileira muito grande aqui também. Estamos tentando organizar isso. Mas aí, voltando então para essa questão, tem uma pergunta da Marta. Como poderíamos, os professores, né, de português como língua estrangeira, incorporar essas outras manifestações em português, usando insumos reconhecidos e também novos, embora não tenham um status oficial? Bom, deixa eu ver se eu entendi. Como você poderia usar essa perspectiva decolonial aí no ensino de português como língua adicional, né? Eu acho que, provavelmente, todos vocês já usam. Por exemplo, que música que você usaria para trabalhar português? Eu ou Marta? Qualquer uma das duas, ou as duas. Sim. Muitas vezes eu peço aos alunos que eles proponham as músicas. Sim. Ótimo. Mas há uma sempre tendência... mas sempre é a música que chega pela mídia, então tem um nível determinado, não? Não conhecemos a música da Amazônia, a música de outros lugares, não? Talvez. É uma coisa que é um trabalho de pesquisa mesmo, né? Porque eu já ia pensar que vocês iam me falar Garota de Ipanema, que essa é a primeira música, que é uma música muito famosa, conhecida no mundo inteiro, mas aquilo já é o cânone, né? Já é o que provavelmente eles já conhecem, né? Então, pegar exatamente como você falou, pegar a música da Amazônia, pegar a música de outros lugares do Brasil, do Nordeste, do Sul, e de outros países que não só o Brasil, que, como o Brasil já está numa proximidade muito grande, é provável que vocês já tenham, né, acesso às músicas, né, por conhecer alguém que é do Brasil, mas talvez pegar coisa de outros países, países da África também, até de Portugal, sabe? Até para tirar essa coisa só no Brasil que fala português, é só em Portugal? Não, tem outros países também em que se fala português e que tem produção cultural muito importante. Então, eu acho que seria essa a forma, sabe? Procurar. E é o trabalho mesmo, você não vai poder deixar isso por conta do aluno, ou então pedir. Ou até poderia ser um trabalho de pesquisa, né? Vamos tentar encontrar uma música que seja de um país africano que fale português, por exemplo, né? Ou um poeta famoso. Vamos tentar ler um texto de um poeta famoso de língua portuguesa, sabe? Fora desse eixo Brasil e Europa, tá? Talvez fosse uma saída. Desculpa, te cortei. A Manuela está com a mãozinha levantada, né, Manuela? Só complementando a resposta, na semana passada, o Giliard e a professora Evângela, eles comentaram sobre o portal, né? O portal de... sim. Então, o portal nós temos ali todos os países, ainda é um projeto em andamento, assim, porque eles vão alimentando, né, o portal, mas tem atividades interessantes. Do Brasil, eu acredito que abrange ali as 5 regiões, até onde eu vi, e temos também dos outros países. Eu já usei, quando eu estava com uma turma no Brasil, eu usei unidade didática de Moçambique e de Angola. Que legal. Também, eu acho que isso aí é muito decolonial da sua parte. Eu acho que ótimo, mas é isso, a gente tem que, sabe, conhecer outras culturas também que falam a mesma língua, né? Acaba que a língua une isso e é muito rico, né? É muito rico você conhecer a cultura de outros países também. Exatamente. Né? Eu ia falar uma outra coisa, mas eu falo muito, se deixar eu fico falando sozinha. A Manuela, eu acho que levantou ela está com a mãozinha levantada. Não, eu estava pensando no que vocês estavam trazendo à discussão, e eu acho engraçado, principalmente quando a gente tem que ensinar pronomes para os argentinos, né? Porque
a gente usa os pronomes e passa as regras como os portugueses falam. Ah, sim. Portugal. Assim, né? O si, por exemplo, é diferente da de português. Cara, ou, por exemplo, né, dizer amo-te. No Brasil, a gente Amo-te, nunca ninguém jamais fala assim no vai. Brasil. Eu falo, olha, isso está baseado que aí eu falo, né? A gente sempre valoriza o que é o português de Portugal e eu acho que na Argentina acontece a mesma coisa, que o espanhol da Espanha é como o correto, né? E nossa maneira de falar sempre é deslegitimada, como aqui, que nós ou seja, de Latinoamérica falamos como o espanhol, o português incorreto. E eu falo, e aí eu faço eles fazerem a reflexão, porque é como, isso é o que a gramática a norma fala, mas depois a nossa realidade é outra. É outra. Aí eles, Não, pode ensinar o português do Brasil. no Brasil, Muito mais bonito. e eles ficam dando risada, porque eles adoram falar te adoro, te amo. É muito mais bonitinho. É muito Outra coisa que deve dar problema é o gerúndio, né? Que não se usa em Portugal, né? Ninguém fala eu estou fazendo, eu estou a fazer. É assim que você ensina? Estou a fazer, estou a estudar hoje. Não, não. A gente não fala assim aqui. E tem a pronúncia também. A gente até que passa menos apertos, assim, a gente que trabalha na América do Sul, na América Latina, né? A gente passa menos apertos relacionados ao Instituto Camões, porque eu acho que os leitores, os professores, né, que estão na Ásia, África e Europa, existe apesar do Camões também estar presente, mas pela proximidade, né, a parceria comercial. Então, existem lugares na Argentina que a gente escuta português o tempo como se inteiro. fosse, né? Falado na rua mesmo. Então existem lugares que você pode falar, principalmente, né, nas cidades mais turísticas, você pode falar português calmamente, devagar, que o argentino ele vai te entender e vai te responder em espanhol super devagar também, super paciente. Então, assim, isso eu acho isso muito legal da Argentina. E completando essa questão, amanhã é o Dia Mundial da Língua Portuguesa, né, dia 5 de maio. É mesmo, esqueci. E aí, junto com os outros leitorados, a gente fez um projeto, até convido todos a acessar aí as redes sociais do leitorado, depois eu coloco para vocês acompanhar. Nós queríamos fazer uma homenagem à língua portuguesa, mas através das literaturas. Então, o legal é que aí convidando professores e alunos, né, das universidades em que os leitores trabalham. E o mais interessante é que eles vão apresentando os escritores, aí eles vão falando em português, que é uma homenagem para a língua portuguesa, mas como que a cultura está incorporada. Então, no meio do português, vem sempre uma expressão ali bem característica daquele país, como eles vão apresentando os escritores, as obras. Então, assim, a gente vai aprendendo também um monte de palavra. O projeto está tão bacana que muita gente está perguntando como adquirir os livros que eles estão indicando, e geralmente os livros falam justamente, principalmente do Timor, sobre a resistência quando o português se tornou língua oficial. Então, assim, é um projeto também interessante. A gente está tendo um projeto muito legal. Muito legal. A gente teve muitos alunos do Timor-Leste na PUC. Temos ainda. Gente, muito interessante. Inclusive fazendo aula de português como língua estrangeira. Pois é. Que é oficial, mas, né, daquele jeito, né? Eles têm o tétum, né, que é a língua nativa deles, né? E eles é um português muito parecido com o de Portugal, mas nem todo mundo domina, né? Sim, ainda existe uma resistência ainda, né? Então, e aí as obras, Timor o vídeo vai sair no dia 10 de maio, e é um escritor, a participante, a convidada, ela indica 3 obras que falam justamente sobre isso, sobre essa resistência. É muito bacana. E é bom que a gente vai também aprendendo muito sobre os outros países, né? São várias línguas portuguesas. Com certeza, isso mesmo.
Então, deixa eu ver se tem... eu fiquei tão empolgada com o tema que eu esqueci das perguntas, só eu falei. Desculpa, gente, desculpa, Valquíria. Não, que isso. Algumas pessoas já precisaram sair elogiando a sua... que é o Fernando Silveira comentando aqui que na escola onde ele estudou, eles proibiam falar em português. E ele está na fronteira. Ele está na fronteira? Mas dentro da Argentina ainda. Agora eu não sei qual província, eu não sei se o Fernando ainda está aqui. Algumas pessoas saíram. Estou sim. Tudo bem, Fernando? Na província de Misiones. Sim. No sul e no norte da província, que faz fronteira com o Paraná. Sim. E você não podia falar português? Não, eles não deixavam. Porque como era proibido, eles até faziam bullying com nós. E quando nós falávamos em português, nós éramos os brasileirinhos sempre, porque na nossa casa nós sempre falávamos em português. Então nós íamos para a escola e tínhamos que esquecer tudo, sempre falar em espanhol e escrever em espanhol. Não podíamos de nenhuma forma falar em português. Isso é tão contra as novas tendências, né? Eu não tive tempo de falar sobre translinguismo, mas é um outro tema, assim, apaixonante também, né? E o translinguismo, ele prega que não se deve, a pessoa deve se comunicar, que o repertório linguístico, ele existe, e você usa cada língua na medida que aquela língua é necessária, né? E que tolher língua, isso é terrível, né? Mas que bom que você conseguiu ainda, né, Fernando? Você resistiu e continuou falando português. É terrível isso. Gente, eu acho que, se quiser, acho que só mais uma pergunta ou algum comentário, se alguém quiser falar. Se não, eu acho que a gente pode finalizar. Professora Valquíria, acharam o material apresentado muito interessante, aí pediram para você não deixar de enviar o material da sua apresentação. Aí eu vou... Enviar para você por e-mail depois? Pode enviar, e aí eu vou linkar no vídeo, porque aí quem assistiu o vídeo também vai ter acesso ao material. Ótimo, bom. Eu acho que eu vou terminar, porque a gente acabou extrapolando um pouquinho do tempo. Mas eu agradeço muito, Valquíria. Agradeço também, achei ótimo. Gostei muito da conversa. Pode me chamar novamente. Chamaremos, sim. Foi muito bacana. Acho que a gente podia fazer uma parte 2, porque é um assunto que rende muito. Nossa, rende. Tem muita coisa para a gente conversar ainda. Sim, a gente precisa fazer uma segunda parte. Vamos sim, quando você quiser. Vamos sim, vamos ver. Eu queria agradecer muito a todos os participantes. Infelizmente, alguns precisaram sair mais cedo, mas nós tivemos um número muito bom de participantes hoje. Queria agradecer a todos que ficaram até o final. Não esqueçam de assinar a lista de presença. E, Valquíria, muito obrigada. Obrigada a você, Fernanda. Adorei vocês, gostei das perguntas provocativas. E se houver uma segunda parte, a gente traz outras inquisições aí para a gente pensar mais. Perfeito. Né? Genial, como se diz na Argentina. Isso. Então tá jóia, gente. Um beijo para todos. Obrigada, beijos. Obrigada, tchau.